Boa noite a todos. A gente está usando um aplicativo novo aqui para transmitir também não só o que a gente fala, não é? Mas a gente quer transmitir também os slides para vocês acompanharem o nosso roteiro do que a gente vai falar. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a fé na visão da ciência, da filosofia e na religião. Esses tempos que a gente está vivendo, não é? A gente fala muito disso, repetindo muitas vezes isso. Esse é um momento em que a gente está, assim, precisando muito de fé, tá? E a gente, às vezes, fica pensando, né? Porque a gente fala muito de fé, nas religiões todas a gente fala de fé, mas a gente, quando não para analisar um pouco a estrutura do nosso coração, a estrutura do nosso pensamento, da nossa mente, não é? O que estrutura em cada um de nós a fé? E a gente sempre tem essa questão de fé como uma fé religiosa, mas a fé, ela não necessariamente, ela é uma coisa que tem base só religiosa. Só a gente pensar. Quando a gente chega aqui no mundo, quando a gente chega nesse planeta, a gente já chega com uma estrutura de fé. A gente nasce, né, a gente sai, né, do útero da mamãe, e naquele momento em que a gente respira, a gente já está fazendo o primeiro ato de fé, porque quando a gente coloca oxigênio no nosso pulmão, que a gente observa o que está acontecendo à nossa volta, que a gente abre o olhinho nosso, né, que a gente fala, mamãe deu à luz àquela criança, quer dizer, quando aquela criança vem à luz, quando a gente vem à luz no planeta, a gente já vem com uma estrutura de fé, porque a gente abre os olhos, né, e tem certeza de que a gente vai enxergar alguma coisa, é uma fé. A gente respira, a gente já tem certeza de que existe ali, né, aquele ambiente, alguma coisa, um oxigênio que vai adentrar os nossos pulmões e vai fazer com que a gente permaneça naquele corpo, não é? Naquela vida. Então, assim, a fé é uma coisa muito maior, muito mais ampla do que a gente possa imaginar. E a gente vai analisar um pouquinho, já começando pelo conceito de fé, tá? Então, assim, começando lá, então, fé, lá de alguns dicionários, tá? Fé a gente pode ter como sinônimo de fé uma crença, uma convicção, e a fé, acima de tudo, o quê? Confiança. As 2 semanas atrás, a gente teve aí um irmão nosso falando de confiança. E é isso, tá? A fé é aquilo muito maior do que ela pode ser entendida só como uma crença religiosa, a gente pode entender fé também como uma adesão e anuência pessoal a Deus, tá? Então, quando a gente tem uma adesão a uma interpretação religiosa, né, e a gente aceita que essa interpretação entre dentro da nossa alma, a gente está tendo um contato pessoal com Deus, tá? A fé, ela pode ser entendida também como uma firmeza na execução de uma promessa ou compromisso. Então, muita gente firma lá um compromisso, um contrato, e fala, eu tenho fé que você vai me pagar. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Então, vai lá, quando a gente faz um contrato comercial, por exemplo, eu vou lá, pago um determinado serviço, eu tenho fé, eu tenho confiança, eu tenho convicção que aquele prestador de serviço vai me entregar aquele produto, aquele material, aquele serviço, tá? Então, a fé, ela perpassa todas as relações humanas, tá? A fé também pode ser um testemunho autêntico, por exemplo, assim, tem lá, quando alguém escreve alguma coisa, né, eu dou fé lá no cartório, né, então vai lá, passa uma declaração no cartório, né, então pode ser um testemunho autêntico, escrito, né, de certas pessoas e que tem força em juízo. Então, também a gente pode entender isso como uma fé, tá? Mas, pulei muito, espera aí, deixa eu vir aqui que é melhor. Tá? Mas, de repente, a gente pensando em fé do ponto de vista religioso, a gente vai falar um pouquinho, muito pouco mesmo, dessa questão da ciência, porque até uns tempos atrás, acreditava-se que fé e saúde eram 2 coisas, assim, fé aqui e saúde. E algumas pessoas achavam que, nossa, de repente é estranho, porque será que uma pessoa se curou diante de uma fé, não é? Mas a ciência, diante de tantos fatos que têm acontecido na história da humanidade, ela se curvou mesmo aos fatos. E aí hoje, gente, em muitas universidades, tem dezenas de estudos mostrando que fiéis são mais felizes,
vivem mais e são mais agradáveis. Então, são pessoas mais dóceis, pessoas que têm uma religião, que têm uma fé. A ciência, né, a psicologia especialmente, tem estudado muito a questão da fé no ser humano e chegou à conclusão que a pessoa que tem fé, ela interfere, a fé, a convicção dela, interfere muito no estado dela emocional, no estado de saúde. Então, a gente pegou aí lá da revista Super Interessante, um trechinho de uma entrevista que dizia o seguinte: como você professa a sua fé? Pergunta o médico Paulo de Tarso Lima a seus pacientes na primeira consulta, como rotina no setor de oncologia no conceituado Hospital Albert Einstein, que é o Hospital de São Paulo, tá? Então, existe nesse hospital já um protocolo para investigar a fé daquele paciente com a doença do câncer, né? Paciente oncológico. E aí, se o doente vai à missa, né, o médico anota na receita, aumentar a frequência aos cultos. Olha que coisa interessante, né? Se deseja a visita de um padre, de um rabino, de um pastor, o hospital manda chamar. De repente, o paciente está ali, né, um paciente oncológico, está fazendo uma quimioterapia, ou está fazendo uma radioterapia, ou está em tratamento, né, pelos efeitos da quimio, da rádio, ou mesmo os efeitos de uma cirurgia. Se ele quer a visita do líder religioso dele, o hospital manda chamar. Muito legal, não é? Se ele quiser, de repente, tem uma outra linha de religiosidade, de espiritualidade, ele está na linha da yoga, ela está na linha da meditação, se ele quer meditar, professores de yoga são convocados. Então, lá tem um programa de medicina complementar, suplementar e complementar, lá no Hospital Albert Einstein. Não só no Albert Einstein, existem também na Unicamp, existe no Hospital das Clínicas, então tem núcleos que eles chamam, né, de espiritualidade, religiosidade em diversos hospitais já espalhados aqui pelo Brasil, tá? Então, em muitos desses hospitais, gente, já entendem, né, que a fé é uma ferramenta complementar para a melhoria da saúde das pessoas. Então, a gente percebe que já está existindo uma aliança da religião com a ciência, tá? Agora, sim, esse é um dos grandes líderes científicos do mundo inteiro, não é? Viveu aí até 1955, Albert Einstein. E olha só, eu peguei aqui algumas falas de Albert Einstein. Ele diz o seguinte, a gente vendo já essa questão da visão da ciência ou de um cientista com relação à fé. Ele diz o seguinte, o Einstein: a opinião comum de que eu sou ateu repousa sobre grave erro. Quem pretende deduzir de minhas teorias científicas não as entendeu. Creio em um Deus pessoal e posso dizer que nunca em minha vida cedi a uma ideologia ateia, como muita gente acredita, né? Que de repente, por ser cientista, ele ou muitos cientistas são ateus, né? Existe um clichê nesse sentido, né? Não há oposição entre a ciência e a religião, diz o Einstein, né? Há, porém, várias maneiras de se observar, de se interpretar Deus, não é? De se representar Deus. E ele continua dizendo, algumas pessoas representam Deus como um Deus mecânico, que intervém no mundo para modificar as leis da natureza e o curso dos acontecimentos. Querem pô-lo ao seu serviço por meio de fórmulas mágicas. É o Deus de certas crenças, né? De certos espíritos, né? Ainda de forma muito primitiva, muito antigo, não é? Ou até mesmo hoje a gente vê religiões que entendem Deus dessa forma. Acham que Deus ele pode modificar as leis da natureza. A gente vê no livro A Gênese de Kardec que isso não acontece, né? Os chamados milagres não são nada mais, nada menos do que intervenções de fé. Alguém creu, né? Teve aquela crença, aquele momento de precisar daquela intervenção. Alguns espíritos amigos responsáveis pelaquela ação, daquela intervenção na lei de Deus, não é? Naquele fenômeno aconteceu, mas não existe uma derrogação de uma lei. Deus não vai e ele intervém no mundo derrogando as suas leis. Essa é uma representação mágica de Deus. Outros pensam, né, Deus como um Deus jurídico. Também tem uma facção de pessoas aí, um grupo de pessoas que acreditam que Deus, ele é um Deus jurídico, quer dizer, um legislador e um agente policial, né, da moralidade, que impõe o medo e estabelece distâncias. Então, assim, de repente, acredita-se que Deus, de repente, estaria ali, não é? Fazendo algum trabalho de intervenção na moralidade. Também não é isso, não funciona assim, tá?
De repente, Deus ele não está em nenhum momento, nenhuma forma, ele estaria, não é? Buscando intervir, fazer com que a gente esteja sendo legislado. Então, a minha moral é X, Y, Z, e aí vocês obedeçam, vocês façam isso. Então, isso também não é uma representação correta de Deus, né? Impondo medo, estabelecendo distância entre as pessoas, né? Então, esse é assim, esse é assado. Isso não funciona assim. Outras pessoas ainda acreditam em Deus, né, como um Deus como. Aqui a gente já vê que tem mais a ver com o espiritismo, né? Essa forma que o Einstein entende Deus, né? Como um Deus interior que dirige por dentro todas as coisas e que se revela aos homens no mais íntimo da consciência. Quer dizer, essa é uma forma de ver Deus, não é? Que ele, Einstein, essa terceira forma, ele é a forma como ele entende, né? Então, a fé científica de Einstein, né? Ele aqui, ele fala já em palavras textuais, ó. Esse é um texto dele mesmo, né? Minha religião consiste em, né, humilde admiração do espírito superior. Ele chama Deus como um espírito superior, tá? E ilimitado, né? Um espírito superior e ilimitado que se revela nos menores detalhes que podemos perceber em nossos espíritos frágeis e incertos. A gente vê, né, uma criatura com tanta grandiosidade de ciência, entender, né, que todos nós somos criaturas frágeis e incertas. Então, ele entende Deus, né, Einstein, né, entendia Deus como alguém, né, um ser superior, ilimitado, e que conseguíamos nós, né, entrar em contato com esse Deus, né, percebendo esse ser superior, mas ainda como pessoas, como criaturas como nós, frágeis e incertas, né? Aí ele continua dizendo, essa convicção profundamente emocional, então aqui ele está dizendo, né, que de repente é uma convicção que está no campo da nossa emoção, não está no campo da nossa racionalidade, né, na presença de um poder racionalmente superior que se revela no incompreensível do universo. É a ideia que faço de Deus, né? Lindo demais, né? Assim, essa forma como Einstein entendia Deus, né? Às vezes, muitas pessoas falam, mas a razão e o coração. Muita gente acha que existe uma cisão no ser humano, né? A pessoa que é muito racional, ela é fria. Isso não é verdade, não é? Pelo contrário, Kardec tem lá uma frase que daqui a pouco a gente vai ler e que deixa claro que nós precisamos ser racionais, né? Emocionais, sim, mas com controle das nossas emoções, tá? E aí ele é muito, né, um sábio como o Einstein dizer que ele sentia Deus assim, como algo emocional dentro dele, né? Mas uma ideia linda e superior que ele fazia de Deus, tá? Aí a gente vai agora partir para uma questão da filosofia, né? Então, olha, na Grécia Antiga, o próprio surgimento da filosofia, né? Surge lá a filosofia, os primórdios da filosofia eram com quem? Com Sócrates, né? Mas antes dele já existiam outros filósofos. Mas aí, aqui começando, ó, o próprio surgimento da filosofia se deu como tentativa de superar obstáculos oriundos de uma fé cega nas narrativas de sacerdotes, educadores do povo. Então, naquele momento, quando chega o Sócrates, ele começa a questionar, né? Na tentativa de explicar os fenômenos a partir de causas racionais, já evidenciava o quê? O confronto, né, com as formas de pensar e agir baseados na fé. Então, a filosofia, ela aparece, ela surge no seio da humanidade como algo já de uma racionalidade, questionando essa forma irracional, essa fé cega, né, que de repente não tem fundamento nenhum e que muita gente, até hoje, existem muitas pessoas que acreditam em determinadas dogmas de fé, e você olha e você fala, mas como é que alguém acredita numa coisa dessa? Como é que alguém acredita que, de repente, só vai ser curado se acender determinado coisa de, né? Vamos pensar, né? Uma vela, uma coisa com fogo. Como é que você só vai acreditar se você só vai ter acesso a Deus se você estiver numa posição no corpo, ou ajoelhado, ou em pé, ou batendo os braços, não é? Como é que você pode acreditar numa fé que te fala que, de repente, para você conseguir ir até Deus, você tem que pagar um determinado X do seu salário? Então, isso não tem racionalidade. E isso, desde que o mundo é mundo, a filosofia vem questionando muito essa forma, né, irracional de compreender a fé.
E a filosofia faz um trabalho muito bom na medida em que põe o ser humano para pensar, para raciocinar em cima daquilo tudo que ele crê e que ele pensa que isso é verdade. E aí um dos grandes filósofos, né, que até o próprio Allan Kardec coloca lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Sócrates, né? O Sócrates viveu séculos antes do Cristo, Jesus, e ele já tinha todo um fundamento da filosofia da religião cristã, né, do próprio cristianismo. E o Sócrates tem também uma fala dele que eu tirei aqui, vocês vão ver como que todos os grandes sábios têm uma fala parecida um com o outro, né? Ele diz o seguinte: e não há para vós maior bem que esta minha obediência a Deus. Quer dizer, ele está falando o tempo inteiro com os discípulos dele. O Sócrates vivia lá na Grécia, né? E ele, lá, né, na cidadezinha de Creta, ele ficava ali o tempo inteiro com um monte de jovens que o seguiam, não é? Os seus discípulos, e ele ficava o tempo inteiro falando para esses jovens, e os jovens escreviam, os seus discípulos, né, as falas dele. E ele está falando com esses jovens: e não há para vós, para eles, né, os meus discípulos, maior bem que esta minha obediência a Deus. Aí ele continua: na verdade, não é outra coisa, a não ser persuadir a vós. Então, olha que coisa muito linda, porque ele estava ali, né, falando de filosofia, ensinando, né, toda a filosofia socrática, né, a hermenêutica socrática, onde ele ia lá e ele usava, né, uma forma de questionar, fazendo com que os seus discípulos pudessem parar, pensar, aprender a fazer perguntas, né, que é a maior sabedoria que a gente pode ter, não é saber as respostas, mas é saber fazer perguntas, não é? E ele fala de que não deveis cuidar só do corpo, e nem de qualquer outra coisa, antes e mais fortemente que da alma. Aí ele justifica: não é do acúmulo de riqueza que nasce a virtude, mas do aperfeiçoamento da alma é que nascem as riquezas e tudo o que mais importa ao homem. Quer dizer, uma filosofia bastante fundamentada na fé é o que o Sócrates veio apresentar para o mundo, né? Um grande sábio, um discípulo de Jesus, né? Segundo Emmanuel, segundo os grandes sábios e espíritos do bem, dizem que Sócrates era realmente um espírito que veio como um precursor também preparar, né, a base para o cristianismo já dentro da filosofia. Agora sim, gente, pulando por muitos séculos adiante, já falando de fé religiosa, olha que interessante, lá no século XV, a gente vê uma pessoa também muito superior, um espírito muito superior, que veio com o nome de Joana d'Arc, né, fazer um trabalho lindo, né, de libertação da França, do jugo da Inglaterra, para quem lembra lá um pouquinho de história, e ela foi assassinada. E a Joana d'Arc foi assassinada por quem? Por quem depois a canonizou, pela Igreja Católica, não é? Então, numa fé ardente, ela era uma católica ardente, não é? Teve lá todo um trabalho dentro do exército, se vestiu de homem, vai lá, né, lutar para auxiliar a França a se libertar, né, na Guerra dos 100 Anos, e a Joana d'Arc foi condenada por uma tramitação política dentro da igreja, né, onde os poderosos da Inglaterra falaram lá com os bispos da Inglaterra e conseguiram prendê-la, e porque ela era uma médium que via, não é, o que ela chamava de anjo São Gabriel, e ela chamava também de Santa Margarida. Ela ia lá, ela via os espíritos dizendo para ela e auxiliando que ela pudesse estar ali, não é? Auxiliando até as estratégias de guerra, e ela, de repente, foi condenada à morte. E na hora da morte, ela diz o seguinte: bispo, morro por vossa causa, quer dizer, eu estou sendo morta injustamente. Apelo do vosso julgamento para Deus. Então, quer dizer, você vai ser julgado por Deus pelo assassinato que você está fazendo comigo. Aí ela fala, sim, ela não nega que ouvia vozes, ela fala, sim, minhas vozes vinham do alto, minhas revelações eram de Deus, tudo que fiz foi por ordem de Deus, Jesus. E aí, nisso, ela foi assassinada, né, mataram a Joana d'Arc, e ela morreu, né, ela desencarnou com uma fé profunda na bondade de Deus, na justiça de Deus, não é? No espírito superior sendo imolado naquele momento, e depois de alguns séculos, ela foi canonizada pela própria igreja que a assassinou. Agora, por que a gente está falando tudo isso? Porque as religiões, né, enquanto a gente
não tem uma religiosidade estruturada, a gente vai oscilando entre a crença e a não crença, eu acredito, eu não acredito, não é? Agora, o que aconteceu? Graças a Deus, a humanidade ela foi crescendo, nós fomos crescendo em termos de fé, de como a gente se contata com Deus, como é que a gente se conecta com a divindade, com a espiritualidade. E aí, como o progresso não conhece obstáculos, graças a Deus, né? Os artigos de fé equivaleram a estagnações isoladas. Isso que aconteceu com a Joana d'Arc, por exemplo, foi uma coisa assim, no seio da própria igreja, uma grande crente, uma grande discípula da igreja, ela é assassinada por quê? Porque ela tem manifestações espirituais, não compreendidas na época por aqueles que estavam ali vivendo em 1400 e tralalá, que a Joana d'Arc viveu, não é? Então, assim, então era uma estagnação da nossa fé. Nós passamos um período negro, nós, a humanidade terrestre, a gente passou no período feudal por um período negro, onde a gente acreditava em dogmas terríveis que fizeram o quê? Com que a gente assassinasse pessoas que tivessem uma crença diferente da nossa. Levava para a Inquisição foi o quê? A Inquisição foi um período negro da humanidade que as criaturas elas eram levadas para forca, elas eram levadas para serem queimadas. Por quê? Porque elas acreditavam de um jeito diferente. O campo espiritual dessas pessoas, a fé era muito mais profunda e muito mais ampla. E aí elas eram levadas para um holocausto, que a gente pode chamar assim, tá? Então, se conseguiram satisfazer a humanidade em um período, quer dizer, essa fé cega, essa fé irracional, essa fé religiosa irracional, se ela conseguiu satisfazer por um período mais ou menos remoto, né, da nossa evolução, caducaram desde que o laboratório obscureceu a sacristia. Assim que existiu o iluminismo, assim que a ciência começou a dar os seus primeiros, engatinhou, né, dar os primeiros passos, a fé irracional, ela derruiu, ela foi praticamente destruída. Haja visto que a Revolução Francesa foi um período em que as criaturas estavam fazendo o quê? Estavam derrubando todos os artigos de fé, tá? E a ciência desvelou ao espírito humano as perspectivas inconcebíveis do infinito. O telescópio descortinou a grandeza do universo e os novos conhecimentos demandaram outra concepção do Criador. Por exemplo, quando começou, né? Logo que a medicina começou, vocês podem assistir aí em alguns filmes, não é? O que tinha que acontecer? Tinha que pegar o cadáver e o médico, para estudar o corpo humano, ele não podia dissecar de jeito nenhum. Por quê? Porque a religião não permitia a dissecação de cadáveres. Não podia, de jeito nenhum. Mesmo aquele corpo morto, sem vida, não podia cortar para descobrir. A anatomia tinha que ser feita só, né, apalpando o cadáver, fazendo alguma coisa assim que observasse, mas não cortando de jeito nenhum, porque a religião não permitia. Tá? Mas aí, na medida que o laboratório começa a crescer, a mente humana começa a requerer maiores conhecimentos, aí não tem jeito, né? Tem um livro, um filme lindo que fala desse período da humanidade, chama O Nome da Rosa, não sei quem assistiu, não é? O Nome da Rosa foi um filme que mostrou, né, que alguns padres ali começaram a estudar um pouco de filosofia, começaram a estudar um pouco de livros gregos, não é? Nossa, existia uma castração absurda, até assassinato acontecendo, né? A divindade das religiões era defeituosa e deformada pelos seus atributos exclusivamente humanos. Por quê? Porque existia uma necessidade da fé religiosa antiga, né? Essa fé religiosa não só no seio do cristianismo, depois com a igreja reformada, com a igreja católica, mas mesmo na igreja reformada, não é? De Martinho Lutero. O que acontece? Começa a ter, né, uma série de envolvimentos políticos, uma série de envolvimentos de necessidade de fazer com que as pessoas ficassem ali, né, vinculadas àquela religião, tá? E a confusão estabeleceu-se. Foi quando o espiritismo, né, naquele momento, né, vamos pensar, meados do século XIX, o espiritismo surge para quê, gente? Para aclarar a mente nossa, em termos de fé, tá? Foi quando o espiritismo fez sentir mais claramente a grandeza do seu ensinamento, dirigindo-se não só ao coração, mas igualmente ao raciocínio, tá? O céu descerrou um fragmento do seu mistério
e a voz dos espaços se fez ouvir. Isso está lá no livro Emmanuel, né, um livro de 1938, um livro lindo de Emmanuel, um livro que chama Emmanuel. Mas aqui chama a atenção da gente o seguinte, tá? O Espiritismo, ele traz para a gente uma condição de racionalidade. Não só aquele espiritualismo, onde os fenômenos mediúnicos são, nossa, então o fenômeno mediúnico é a melhor coisa, então vamos lá, né? Vamos ficar só naquele fenômeno. Eu tenho muito receio dessas práticas, até dentro da própria casa espírita, não é? Porque espiritismo sem estudo, gente, é impossível de se praticar no sentido de ser espírita de verdade. Porque, assim, se a gente não tomar muito cuidado, mesmo dentro de casas espíritas, começa a se exercer o quê? Um espiritualismo, um trabalho mediúnico, um afã, né? Um foco muito grande no trabalho mediúnico, e deixando com que médiuns se tornem, médiuns, esclarecedores, dirigentes, se tornem pessoas bastante obtusas, não consigam ver que a coisa mais importante da doutrina espírita absolutamente não é o fenômeno mediúnico, não é a comunicação entre os chamados vivos e os chamados mortos. Essa fé ainda é uma fé irracional, mesmo no campo da mediunidade, mesmo pensando, nossa, a mediunidade, eu não posso colocar a mediunidade como a coisa mais importante da casa espírita, de jeito nenhum. O que o Espiritismo está fazendo conosco, comigo, com vocês? Tá? Então, o maior trabalho da doutrina espírita é reformar o espírita. Reformar a criatura humana. E isso a gente só vai conseguir com o quê? Com muito estudo, com muita racionalização. A gente olhar e falar, nossa, deixa eu pensar quanto que eu estou me desenvolvendo na casa espírita, no sentido de estar estudando, estar conhecendo, estar ampliando a minha consciência, não é? Senão isso não é espiritismo, senão vira espiritualismo. A prática mediúnica é algo que fica como artigo de fé. E a fé, o Kardec deixa claríssimo, e o André Luiz, e toda a complementação com Emmanuel, e os livros espíritas mostram claramente para a gente que o espiritismo ele só pode ser exercido com razão. E aí, a gente precisa observar que essa é a maior e a melhor frase que o Kardec, de todos os livros dele, pode dizer, né? Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, essa é a grande profissão de fé do espiritismo cristão, não é? E aí eu faço questão de falar como o Chico Xavier falava, espiritismo cristão, porque é uma aliança do espiritismo, quer dizer, uma aliança da própria racionalidade da doutrina espírita com o Evangelho do Cristo. E é isso que faz com que a gente possa ter um pouco mais de complemento na nossa mente. Aliás, vamos parar para pensar um pouco o que está acontecendo hoje com essa pandemia. Por que de repente existem tantas criaturas cristãs, né, que muito mais do que até né, o próprio cuidado, né, então vamos usar máscara, vamos manter o distanciamento social, vamos fazer todos os procedimentos aí de protocolos ditos, né, para a gente tentar sair do foco dessa pandemia, desse vírus, ok. Mas assim, o que a gente observa? A gente observa que muitas vezes a nossa fé fica muito abalada. E por que a fé fica abalada? A fé fica abalada na medida em que eu não me entreguei de verdade para a construção de uma fé racional. Hoje, né, o nosso irmão, Divaldo Pereira Franco, no dia 25, que foi sábado, né? Foi sábado que foi dia 25, não foi, gente? Então, no último dia 25, ele fez uma palestra na Casa do Caminho, numa live, e o Divaldo falou, olha, pessoal, eu vou ficar uns dias sem aparecer, porque eu estou indo na próxima segunda-feira, que é hoje, né? Ele foi submetido a uma cirurgia. Eu vou fazer uma cirurgia, não é? E aí eu vou fazer uma cirurgia e vocês vão ficar sabendo o resultado. E assim, na maior serenidade, ele falou, olha, porque vocês hão de convir 93 anos, uma cirurgia, né, para tirar, né, para me ajudar a superar aí 3 hérnias de disco, é uma cirurgia importante. Aí ele deu um sorrisinho assim, brincando, e falou assim, ó, vocês vão saber notícias. Se de repente eu sumir mesmo, eu não aparecer mais, eu fui para o outro lado. Né? Ele falou isso. Na maior tranquilidade. Fui para o outro lado, então sinal de que desencarnei. Se vocês ficarem sabendo, de repente, que eu ainda estou convalescendo, é sinal de que eu ainda permaneci no corpo. Na maior tranquilidade do mundo. Isso mostra o quê, gente? Fé.
Essa é uma convicção de espírita. Essa é uma convicção de quem está estudando, de quem tem certeza de que a morte não existe. Essa é uma fé inabalável. Por quê? Porque ela consegue encarar o quê, gente? A razão, face a face. Em qualquer época da humanidade, em qualquer época da nossa vida, essa é uma fé estruturada. Quando a gente olha para isso e fala assim, quer saber? Se de repente eu pego o vírus, eu vou para o hospital se ficar muito ruimzinha. E aí, se ficar piorzinho, vou ser entubada. E aí, ou eu saio, né, do tubo e volto a andar, né, e a falar, e tá tudo bem, não desencarnei, ou, de repente, eu acordo sem o tubo, olho para um lado, olho para o outro, não conheço ninguém, vejo que as coisas estão um pouquinho diferentes ao meu redor, e descubro, assim, você desencarnou de coronavírus. E o espírita sabe perfeitamente que o desencarne, ele é alguma coisa estabelecida antes da reencarnação, não é? Então, todas essas questões, a gente se pega pensando, nossa, mas e a minha estrutura de fé, tá? E aí o André Luiz, no livro Opinião Espírita, diz o seguinte, o raciocínio descobre a vizinhança entre a fé e o entendimento, e a distância entre a fé e o fanatismo. Bárbara essa frase do André Luiz, não é? Porque de verdade é bem isso mesmo, tá? Quando a gente pensa racionalmente sobre a nossa fé, a gente para pensar na nossa fé de forma racional. Nossa, mas por que eu acredito na comunicação entre os chamados vivos e os chamados mortos? Porque eu vou numa casa espírita, ou eu sinto a presença dos espíritos em mim mesma, ou porque eu converso com a espiritualidade no trabalho mediúnico, e ali eu tenho a convicção de que aquele é realmente alguém, um espírito, uma criatura de Deus desencarnada que está ali conversando comigo. Então, quer dizer, eu vou raciocinar a respeito dessa fé. Nossa, por que eu acredito no passe? Porque, de repente, eu fui numa casa espírita, um amigo, um familiar, recebeu alguma coisa invisível, uma energia invisível, que melhorou o estado emocional, melhorou o estado físico, sarou alguma doença. Então, realmente, assim, esses fluidos, essas energias penetram um corpo sutil e conseguem fazer com que exista uma mudança naquele mecanismo celular da doença e me faz com que eu tenha a cura. Então, quer dizer, o raciocínio descobre a vizinhança entre a fé e o entendimento. Agora, também o raciocínio descobre a distância entre a fé e o fanatismo. Na medida que eu vou e que eu acredito que se eu fumar alguma coisa e eu dançar de uma determinada, sem crítica, só que, né, com todo respeito, mas pensando assim, se eu fizer algum movimento com o meu corpo, se eu fizer alguma coisa, se eu tomar alguma coisa diferente, se eu fizer isso, eu fizer aquilo, materialmente falando, eu vou ter melhoria? Vou ter melhoria na medida que a minha mente, que o meu raciocínio faz com que eu mobilize a autocura. Lógico que funciona assim, mas com o quê? Um mecanismo de autocura, qualquer placebo, qualquer coisa que eu tomar, qualquer comprimido feito de farinha de trigo vai fazer com que eu me cure, desde que eu olhe para aquele comprimido e fale, eu vou me curar. Mas não é o comprimidinho placebo de farinha de trigo. É a minha mente determinando que eu possa fazer uma autocura. Então, o raciocínio faz com que a gente realmente perceba a distância entre uma fé raciocinada e uma fé fanática, né? O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética, aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Kardec. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Olha que coisa incrível, né, essa racionalidade do Kardec, né? E ele continua dizendo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, milagres, né? Mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos, se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Então, quando a gente olha para a fé desse jeito, com essa forma, não é? A gente começa a perceber que existe sim, né? Mecanismos de cura, mecanismos de criaturas que, de repente, conseguem mobilizar coisas ao seu redor, não é?
conseguem, até por fenômeno de telepatia, levar para alguém uma ideia, não é? À distância. Mas tudo isso acontece por quê? Porque aquela pessoa tem uma determinada fé, ela tem uma sintonia com determinada situação e ela mobiliza recursos, ou até mesmo espíritos desencarnados que vão e fazem com que aquilo que era para acontecer por merecimento aconteça, tá? Então a fé, como diz o Kardec aqui, não é? Na medida que alguém tem, né, um poder fluídico, ela já tem aquela capacidade de doar energias ou de receber energias de que tem esse poder, mas ela consegue colocar também uma ardente fé, ela atrai para aquela situação uma determinada mudança, né, e melhoria, tá? Agora sim, a fé deve ser entendida primeiramente como a nossa própria capacidade de realização e de progresso. Quanto mais a gente progride espiritualmente, quanto mais a gente evolui, mais a nossa fé vai ficando uma fé raciocinada. A gente para de ter medo de coisas tolas, de coisas pequenas, né? Ah, então tá, de repente alguém me fez me jogou uma praga, ou fez uma determinada, algum trabalho, alguma coisa aí fantasioso, místico, para me prejudicar. Nossa, então agora eu vou ser prejudicado. Nossa, é uma fé bem infantil ainda essa fé, não é? Ou alguém chega e fala assim, olha, de repente você leva no dia 31 de janeiro, de dezembro, põe na sua carteira, não é? Uma folhinha de louro, porque aquela coisa cheirosa, né? Aquele erva que usa para feijoada, né? Para feijão, põe uma folhinha de louro na sua carteira, porque naquele ano você vai ter bastante condição de dinheiro, de melhorar, o seu dinheirinho não vai falhar. Místico, não é? Infantil, fantasioso, não é? Ai, de repente eu vou pular não sei quantas ondas, eu vou pôr uma roupa branca e o ano seguinte vai ser muito melhor. Então, essas fantasias todas que se criam, não é? São fantasias de uma fé ainda muito rudimentar. Às vezes a gente parece uma criança brincando de fé, e não é uma fé, não é? Ela se dilui na hora que a pessoa ela é testada. Uma pessoa assim, de repente, quando ela é confrontada pela razão, ela fala, nossa, gente, que coisa isso, coisa tola, não é? Então, na medida da nossa capacidade de realização e de progresso, quanto mais a gente evolui, mais a nossa fé vai ficando raciocinada. E, para finalizar, a gente vai falar de Jesus, não é? O nosso grande mestre, não é? Planetário, o nosso governador planetário, ele traz lá, Mateus tem uma narrativa que fala de uma situação. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram, por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus, por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, essa é uma situação onde chegou um homem, né, com um filho endemoniado, como eles diziam, lunático, né, um menino perturbado, com um processo obsessivo muito grave, e os discípulos ficaram ali um tempão, Jesus não estava presente no momento, e aí ficou lá Pedro, João, né, André, Tiago, todos eles ali em cima daquele rapaz, e fizeram, conversaram e tentaram, né, fazer as práticas que Jesus tinha ensinado, impuseram as mãos, oraram, tentaram conversar com aquele espírito, e nada daquele espírito sair, nada daquele menino ser sarado, não é? De repente chega Jesus, fala para aquele espírito, espírito imundo, sai dessa criança. E aí esse espírito vai lá e sai rapidinho, pega lá, né? E até assusta uma manada de porcos ali naquele momento, né? E os discípulos ficam chateados, né? E chamam Jesus no particular e falam, por que a gente não pôde expulsar? Né? Por que a gente não pôde expulsar esse demônio? E aí Jesus fala para eles, por causa da vossa pouca fé. Não são as fórmulas, não é? Às vezes o espírita também chega lá, né? E começa a conversar com um determinado espírito que está perturbando uma determinada pessoa que está em estado difícil, né? E às vezes o coitado do esclarecedor acha que com aquela conversa de meia hora o espírito se converteu, que ele nunca mais não vai voltar mais para aquela criaturinha, e que aquela foi uma mágica. Gente, não funciona assim,
não é? Primeiro que para alguém conseguir tocar o coração de um espírito que ali naquele momento está na condição de obsessor, aquela criatura que está conversando, dialogando, o dialogador, ele precisa ter uma condição espiritual muito legal. Não adianta só aquela conversa, porque o espírito vem, conversa, depois ele vem no outro dia, conversa de novo, depois ele vem outro dia, conversa de novo, depois ele olha assim e fala, ai, deixa eu sair daqui. Imagina, essa pessoa que está falando comigo está pior que eu vou lá para outra casa espírita, não dá, está muito difícil, não é? Então, assim, isso acontece muito mais do que nós espíritas podemos imaginar, não é? Então, assim, o que cura a gente? É a nossa reforma íntima, é a nossa sintonia nos padrões de Jesus, e olha, isso vai demorar tempo, mas pelo menos a gente vai se esforçando, porque essa pouca fé, né, a nossa incredulidade faz com que a gente realmente não consiga fazer muita coisa. Mas quando a gente tiver bastante fé, ou na hora que a gente mobiliza dentro de nós uma capacidade de maior fé, a gente fala assim, olha, eu realmente vou conseguir, tá? É o que fazem os grandes exemplos da humanidade e até pessoas simples, né? Um empresário, às vezes, com toda a simplicidade, quando ele vai montar a sua empresa, ele pega aquele capital pequenininho, mas ele olha para aquele capital e ele fala, eu vou montar e o meu negócio vai dar certo. Né? É a fé humana, né? A fé naquela questão de uma realização material que também precisa acontecer muitas vezes na nossa vida. Quando a gente tem certeza que o nosso lar ele pode ser melhor, não é? A gente mobiliza a nossa fé. A mamãe vai lá e ora pelo filho, a esposa ora pelo marido, o marido ora pela sua família, com fé. Aquele lar ele começa a se transformar, tá bom? Essa é a grande tarefa de nós, os espíritas, os cristãos. E aí, a gente vai deixando para vocês esse desafio, não é? Da gente poder estar nesse momento que está todo mundo ainda muito mobilizado com uma falta de fé, uma falta de confiança, angústia, medo do futuro, muita gente falando assim, ai, esse ano está perdido. Ai, quando eu ouço isso de espírito, eu fico até triste. Eu falo, gente, que ano que é o achado, meu Deus? Esse é perdido e o achado? Hello! Transição planetária, gente, faz parte do nosso script. Estava tudo programado, não é? Não tem ano perdido, está todo mundo se achando aí na medida que a gente vai conseguir mobilizar a nossa vida com fé, tá bom? Muita paz.